Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Vamos à nossa meditação, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, dos versos de 22 até o verso 41. É uma leitura longa e depois até eu explicarei por que nós faremos essa leitura um pouco mais longa nesta nossa reflexão. Então vamos lá, a partir do verso 22 do capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Apenas aqui para situar os irmãos, né? O concílio terminou agora. E aí em seguida, então, nós estamos nesta sequência do texto. Então foram com eles Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles o seguinte: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Está aqui iniciando a carta. Verso 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, os fariseus, crentes fariseus, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, ou seja, eles estão aqui escrevendo a resolução do concílio e dizendo o que foi, decidido lá aos irmãos. Então, verso 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Termina aqui então a carta. Mas a nossa leitura continua no verso 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, esta carta. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre Paulo e Barnabé, tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Oremos uma vez mais. Senhor, eis aqui a tua palavra. Dá-nos a plena compreensão daquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Fala-nos ao coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então aqui prosseguindo com a nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, nós finalizaremos aqui hoje o capítulo 15, apesar de nós termos lido aqui essa quantidade enorme de versículos. Por que nós fizemos isso? Porque, na verdade, todo o início aqui dessa nossa leitura, dos versos de 22 até o verso 34, nada mais é aqui do que uma consequência do
resultado do Concílio de Jerusalém, que nós tratamos na nossa última reflexão de domingo. Ou seja, que eles decidiram enviar uma carta às igrejas informando a decisão do concílio, sendo aqui acrescida apenas a informação de que uma comitiva da igreja de Jerusalém acompanhou a Paulo e Barnabé para entregar essa carta, para explicar essa carta, no caso aqui, nas pessoas, principalmente aqui, de Judas e Silas, que cooperaram, que acabaram ficando também por ali, cooperaram com o ensino do Evangelho, ficaram lá algum tempo, o texto não diz exatamente quanto tempo, mas esse tempo chegou ao fim, e eles então tinham que retornar para Jerusalém. E nós vimos aí no nosso texto, versículo 34, que Silas decidiu ficar. E é aí que eu quero chamar você para nós entrarmos aqui no texto a partir do verso 35. Vamos aqui reler o verso 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então já quero começar, queridos, falando pesado. Muito ao contrário de muitos pastores de hoje, que dormem o dia inteiro, que não leem, que não estudam, que não preparam um sermão, que não visitam, que não oram, que não cuidam do rebanho, como também não cuidam até mesmo das suas próprias famílias. Ao contrário disso tudo, nós vemos aqui a liderança da igreja primitiva de forma atuante. Eles não param. Paulo e Barnabé, com muitos outros líderes, como nós vimos aqui, eles ensinam, evangelizam, espalham o evangelho por toda a Antioquia. E a partir disso, ou e após isto, eles ainda, como nós vimos aqui, eles se preparam para fazer uma nova viagem, de retornar a todas as cidades para ver como que eles passam, que é aqui uma expressão que ele vai usar no verso seguinte. Verso 36, alguns dias depois, disse Paulo para Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então veja aqui, queridos, a atuação desses líderes nos demonstra um ministério completo. Em que sentido? Quando nós não os vemos aqui apenas se colocando a ganhar mais e mais almas, mas que eles se preocupam, nós estamos vendo aqui, em consolidar aos novos crentes na fé, a fim de que nenhum deles se perca, quando ele usa aqui a seguinte expressão, para ver como passam. Então eles decidem voltar a todas as cidades em que na primeira viagem eles visitaram pregando o evangelho, para ver como passam aqueles novos crentes. Então nós entendemos que isto é um ministério completo. Eles apenas não anunciam o evangelho e vão embora, deixando crianças na fé, desprotegidas neste mundo mal, mas eles resolvem voltar a fim de consolidar a fé destes novos crentes. E aí esta expressão para ver como passam, queridos, ela não reflete, por exemplo, aquela ideia comum, como acontece quando a gente encontra com alguém na rua e pergunta, tudo bem contigo, como você tem passado? Não é isso aqui. Não é este o caso. Esta expressão aqui no verso 23, para ver como passam, tem o mesmo significado, olha aí, queridos, que o motivo que levou Paulo a retornar para Listra, onde ele foi apedrejado, a voltar para Icônio, onde ele foi ameaçado de morte, e voltar para Antioquia da Pisídia, aonde ele foi expulso da cidade, conforme o verso 22 do capítulo 14, em que ele justificou assim o seu retorno a essas cidades para fortalecer a fé dos irmãos, demonstrando que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Então qual é a aplicação do texto aqui, queridos? Aplicação para as nossas vidas hoje. Nós devemos nos importar muito em pregar o evangelho em todo lugar
e para o maior número de pessoas. Essa é a nossa preocupação primeira. Contudo, nós não podemos nos esquecer de discipular, de cuidar destes novos irmãos que vão se achegando através da nossa pregação, de aconselhá-los, de fortalecê-los, de acompanhá-los, queridos, até o tempo em que nós percebermos que de fato há uma firmeza na fé desses novos crentes, podendo assim, usando uma expressão comum de hoje, caminhar com as suas próprias pernas no Evangelho. Esse é o sentido. Porque o contrário disso, queridos, e é o que acontece muito em nossos dias, eis aí o motivo de nós termos tantos crentes desviados. Ou, acontece em muitas igrejas que elas passam uma fase em que elas enchem de pessoas e em seguida esvazia. Na mesma velocidade que novos crentes se achegam ao Evangelho, parece que entram por uma porta e se desviam por outra porta. Por quê, queridos? Porque eles têm recebido uma mensagem primeira do Evangelho, mas não têm recebido um ensino satisfatório, a fim de trazer conteúdo doutrinário, a fim de firmar os passos desses irmãos. Mas agora, queridos, nós vamos entrar aqui no ponto principal de nossa reflexão de hoje, em que os planos de Paulo e Barnabé para visitarem estas cidades não ocorreu conforme o previsto. Se em nossa última reflexão nós enfatizamos a harmonia com que as coisas foram conduzidas no Concílio de Jerusalém, em que a grande discussão acerca da doutrina da salvação se tornou em um parecer em que agradou a todos, judeus e gentios, nós veremos aqui agora que um desentendimento fortíssimo entre dois importantíssimos líderes da igreja, grandes amigos, irmãos, companheiros de ministério, o desentendimento que acontece entre eles causará uma mudança enorme nos rumos do desenvolvimento do evangelho em meio aos gentios. Então a ironia aqui do texto é esta: Paulo e Barnabé foram a Jerusalém, combateram uma desarmonia no meio do povo por conta de um ensino equivocado de uma doutrina importantíssima, a doutrina da salvação. Eles obtêm êxito nisso em que eles foram lá tratar, houve harmonia, houve um consenso, e agora, queridos, esses dois líderes se desentendem ao ponto de separar-se. Que loucura, que ironia! Mas vamos lá, versos 37, 38, 39 e 40, vamos ler todos esses aqui. E Barnabé, olha aí o motivo da desavença. Barnabé queria levar a João Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha. João Marcos estava na primeira viagem missionária com eles, e por um motivo em que nós não sabemos, porque o texto não explica, João Marcos abandona a viagem missionária, não os acompanhando no trabalho. Verso 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos era primo dele, talvez esse seja um motivo, nós não sabemos, e vão até Chipre. E verso 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, que havia decidido ficar, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então nós vemos aqui, queridos, que o motivo da grande desavença de Paulo e Barnabé foi João Marcos. Esse foi o grande motivo. Então, ao se prepararem para retornarem a todas as cidades em que eles pregaram o evangelho, Barnabé sugeriu levar João Marcos e Paulo não aceitou, porque João Marcos em outro momento os tinha abandonado. Está lá no capítulo 13, verso 13. Como eu disse aqui, o texto ele não nos informa o motivo pelo qual João Marcos abandonou estes irmãos na primeira viagem. Pode ter sido um motivo simples, que fez com que Barnabé o convidasse de volta, ou pelo simples fato de serem parentes e haver ali talvez uma misericórdia maior, nós não sabemos. Ou o motivo pode ter sido muito grave, que fez com que Paulo, e segundo aqui a expressão usada por Tiago,
por Lucas, perdão, autor de Atos, né? Paulo não ter achado justo que Marcos os acompanhasse nesse momento. Queridos, o que nós temos de relevante aqui? É aquilo que nós falamos anteriormente. Depois de um concílio, em que um grave problema doutrinário, que poderia dividir a igreja entre crentes gentios e crentes judeus, houve ali uma plena graça, resolvida entre esses irmãos, mesmo após muitas discussões. E aonde o que acontece? A unidade da igreja foi preservada. Então, a partir disso, como explicar que dois grandes líderes rompem um ministério em que eles estavam cumprindo com maestria, com brilhantismo, e agora um vai para um lado e outro vai para outro lado? Queridos, Paulo e Barnabé, eles lutaram tanto para preservar a harmonia, a unidade da igreja no Concílio de Jerusalém, e agora não são capazes de resolver as suas desavenças. Como explicar isso? A aplicação para nós é a seguinte, queridos, aqui está a demonstração em como nós, por vezes, somos inconstantes no reino de Deus. Portanto, quanto mais estivermos na presença de Deus, servindo com alegria ao Senhor, tanto mais devemos vigiar, a fim de não cairmos nos erros dos quais nós jamais imaginaríamos que poderíamos vir a cair. Esta é a aplicação. A desavença de Paulo e Barnabé nos mostra isso, que precisamos estar vigilantes, porque podemos cair nos erros que hoje nós condenamos de outros irmãos nossos. Contudo, queridos, aqui está a beleza desse texto. Ainda assim, o mais importante que acontece na vida de Paulo e Barnabé aqui, a partir desta desavença, é a seguinte: mesmo sendo incapazes de resolverem as suas diferenças, eles não recuaram 1 milímetro sequer na disposição de prosseguirem com a obra do Senhor. Este é o ponto máximo, queridos, da nossa reflexão de hoje. Um foi para a ilha de Chipre, pregando o Evangelho, e outro foi para a Ásia Menor, não fazendo outra coisa senão cooperando com o reino de Deus. O que deve fazer-nos olhar para a nossa humanidade, a nossa carne, e considerar, queridos, que por certo será em meio a muitas falhas que nós viveremos os nossos dias no Evangelho. Não existem crentes super-heróis, precisamos contar, olha aí, queridos, como que é importante nós prestarmos atenção nisso que nós estamos aqui refletindo. É importante nós contarmos com as nossas falhas. Porque se acharmos que jamais cairemos, que jamais erraremos, o dia em que falharmos, a nossa decepção conosco mesmo será tão grande que talvez nos desanimará de uma forma terrível e absurda. Quem nunca viu crentes na igreja, pessoas tão preciosas, pessoas firmes no Evangelho, quem nunca viu tais pessoas por vezes se cobrando tanto, como lhes fosse impossível não pecar? Verso 41. E passou pela Síria e Cilícia, aqui no caso Paulo e Silas, confirmando as igrejas. Então o que nós temos aqui nesse verso 41? Nós temos aqui mais uma vez aquilo que nós vimos no verso 36 e no capítulo anterior. Confirmando as igrejas, olha essa expressão, é o mesmo que, conforme o verso 36, ver como passavam, no sentido de fortalecer os crentes, o que significa que as desavenças pessoais, conquanto deveriam sim ser aparadas, Paulo e Barnabé erraram, deveriam ter aparado essas arestas. Contudo, queridos, isto não prejudicou, não impediu que a obra de Deus prosseguisse por 2 motivos. Primeiro, porque trata-se aqui de 2 homens de Deus,
que mesmo errando nas suas desavenças, não viam possibilidade de não prosseguirem em pregar o Evangelho. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo, queridos, pela soberania de Deus, em que os seus propósitos eternos haverão de se cumprir cabalmente, independente da minha falha, independente das suas falhas, porque nós nunca, pelas nossas falhas, seremos capazes de impedir aquilo que Deus tem a realizar. Queridos, infelizmente, alguns irmãos, ou muitos irmãos hoje, não conseguem ter essa postura de Paulo e Barnabé, que, tendo uma grande desavença, um foi para um lado e outro foi para outro, prosseguiram com a obra de Deus. Mas quantas vezes nós vimos no nosso meio crentes que não podem ter um probleminha na igreja, que logo desanimam, que logo deixam a igreja, vou para outra igreja, quando não abandonam o Evangelho, por conta de probleminhas. Queridos, os nossos problemas pessoais devem ser resolvidos. Contudo, se não for possível, que a obra do Senhor não pare. Se não for possível, que Deus seja glorificado pelas obras de nossas mãos. Essa passagem bíblica nos ajuda a concluir, queridos, que a obra de Deus, ela deve estar acima de nossas diferenças, acima de nossos problemas pessoais. É claro que é melhor que resolvamos todos eles, mas se por motivo qualquer não nos for possível fugir da nossa alçada, que a obra de Deus permaneça operante para a glória de Cristo Jesus. Esse é o ensino principal, queridos. Nessa noite, nesse texto longo, em que a gente partiu aqui do verso 35. O que se segue aqui, queridos, é bênção. Como nós falamos, a segunda coisa aqui é a soberania de Deus. E a soberania de Deus fez com que essa desavença não prejudicou os propósitos de Deus. Porque aquele propósito de Paulo e Barnabé para uma viagem missionária transformou-se em 2 viagens missionárias. Quem ganhou foi o reino de Deus. Os propósitos do Senhor foram cumpridos cabalmente. Enquanto Barnabé se dirigia a Chipre e ali pregava o Evangelho, recebendo inclusive a importante cooperação de João Marcos, que Paulo não queria na companhia. Por outro lado, queridos, Paulo vai em direção à Ásia Menor e ali também prega o Evangelho, agora com a importante cooperação de Silas. Então a gente pode dizer o seguinte: vai entender, entendemos, os propósitos de Deus estão para além das nossas questões, dos nossos problemas pessoais, das nossas desavenças. O Senhor sempre tem os seus caminhos e nada impedirá o Senhor de assim realizar. Nem a minha vida, nem a sua vida jamais será empecilho para que a boa vontade do Senhor se cumpra. Que o Senhor nos abençoe nessa nossa reflexão. Se assim o Senhor nos permitir, no próximo domingo entraremos no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos para prosseguirmos então com a nossa reflexão. Ok, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.